Vamos lá. Primeiro a gente tem que saber o seguinte. O inquérito policial, né? Quando a gente fala em inquérito policial, a gente tem que entender que existe antes formas de investigação, né, criminal. Então, a gente tem formas de investigação criminal. A investigação criminal, ela é pré-processual. Como assim? Ela é pré-processual. Ela vai ocorrer, a investigação criminal, ela vai ocorrer antes do processo. Beleza? E em investigação criminal, a gente tem o quê? Várias espécies de investigação criminal. A gente tem, vamos lá, de investigação criminal. A gente tem o inquérito policial, que é o nosso tema hoje da aula. A gente tem o inquérito policial. A gente tem o inquérito policial, beleza? Que é o tema da nossa aula. A gente tem o TCO. Para quem não sabe o que é TCO, é o termo circunstanciado de ocorrência. A gente tem algumas investigações na CPI, né, lá dos Congresso Nacional. A gente tem investigação feita pelo MP e a gente tem investigação feita pelos juízes. Beleza? Então, ó, investigação criminal, ela é uma pré-processual que tem várias espécies. Entre elas tem o inquérito policial, né, que a gente vai estudar. E tem o TCO. Aqui já vem uma dica que pode cair na sua prova, né? Qual a diferença aqui do inquérito policial? Qual a diferença do inquérito policial para o TCO? A gente vê o seguinte, que o inquérito policial, ele é para as investigações criminais quando a pena é superior a 2 anos, né? Os crimes superiores com pena superior a 2 anos. Vai ser aqui no inquérito policial. Então, inquérito policial são para os crimes, apenas crimes, né? Com pena, ó, pena maior do que 2 anos. Beleza? Então, o inquérito policial são para aqueles crimes com uma pena superior a 2 anos. E o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. O TCO, a gente vai ver que eles são para as infrações de menor potencial ofensivo. Tá? O TCO são para as infrações de menor potencial ofensivo. E quais são essas infrações de menor potencial ofensivo? As infrações de menor potencial ofensivo são quais? São, né, nesse caso, os crimes com pena o quê? Menor que 2 anos, são os crimes com pena inferior a 2 anos e o que mais? E, nesse caso, as contravenções penais. Beleza? Então, quando o crime tem uma pena maior de 2 anos, se faz o inquérito policial, a investigação criminal. Quando o crime é a pena igual ou inferior, coloca também igual ou inferior a 2 anos, faz-se um TCO, né? E também para as contravenções penais. Esses dois aqui a gente chama de infrações de menor potencial ofensivo, né? São infrações de menor potencial ofensivo. Nesse caso aqui, ó, crimes, né, que a gente vê esses crimes, as contravenções, eles são julgados pelo GCRIM, Juizado Especial Criminal da Lei 9.099. Então, o inquérito policial para os crimes com pena inferior ou superior a 2 anos e o TCO, termo circunstancial de ocorrência, para as infrações de menor potencial ofensivo. Crimes com pena igual ou inferior a 2 anos e as contravenções penais. Beleza? Primeiro, então, a gente sabe que o inquérito policial é uma forma de investigação criminal. Tranquilo? Primeira informação, último para a gente. Vamos, então, continuar nosso assunto. Então, agora a gente vai estudar nossa matéria, nosso assunto, que é o quê? A gente vai estudar agora a gente inicia o estudo do inquérito policial. Vamos lá. Gente, não pisca, já vai perder muita coisa, tá? Não pisca que vocês vão perder bastante coisa. Vamos lá. Então, o que é o inquérito policial? Vamos ver o que é o inquérito policial? O inquérito policial, a gente vai chamar ele agora de IP, tá? Todas as vezes que vocês verem o IP, é o inquérito policial. Vamos lá. O inquérito processual, gente, o inquérito policial, ele é um procedimento, né? Um procedimento, beleza? Um procedimento o quê? Administrativo, beleza?
é um procedimento administrativo. Tranquilo? Nesse caso, não é ainda processual. Ele é antes, é pré-processual. Então, é um procedimento administrativo. Beleza? Procedimento. E para que serve o inquérito policial? Para que vai servir o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo que ele vai buscar a chamada o quê? Ele vai buscar a justa causa, né? Ele quer saber da justa causa. Aí tu fala, pô, professor, ele quer saber da justa causa. E o que é a justa causa? Justa causa, ó o macete, é a PEC mais a ISA, né? Ele quer saber a PEC mais a ISA. Aí tu falou, porra, professor, lascou, né? Gente, calma que é só as iniciais para tu saber que o procedimento administrativo quer buscar a justa causa. O que é a justa causa? É a prova da existência. Ele quer saber a prova da existência do crime, né? Ou seja, ele quer saber que aquele fato é crime ou se realmente ocorreu o crime, se realmente ocorrer aquele fato. E ele quer saber também se existe alguns indícios, né, de autoria. Indícios de autoria, beleza? Que é a ISA. Então, o procedimento administrativo, que é o inquérito policial, vem buscar a justa causa, que é a prova da existência do crime, e os indícios, né? Indícios de autoria, ou seja, indícios, faltou aqui, ó, suficientes de autoria. Ele quer saber que existe algum indício que aquele pessoa que está sendo acusado é autor, e se não tiver o autor, ele quer saber quem é o autor daquele fato. Para quê? Para, né, mandar lá para o Ministério Público e o Ministério Público ter base para oferecer a denúncia. Mas calma que a gente vai chegar lá. Vamos lá então. Beleza, né? Aqui vem a primeira informação. Ó, procedimento administrativo que busca a justa causa. Quem é que preside? Quem vai presidir o inquérito policial? O inquérito policial vai ser presidido pelo quê? Pela autoridade policial, né? É uma autoridade, lá no artigo 4º do CPP, vai falar que o inquérito policial, ele é presidido pela autoridade policial. Beleza? Nesse caso, essa autoridade policial pode ser um delegado estadual ou um delegado federal, beleza? Pode ser um delegado estadual ou um delegado federal. Vai depender o quê? Vai depender se aquele crime, né? A gente viu lá em competência, por exemplo, a competência da Justiça Federal é quando os crimes praticados contra quem? Contra bens, patrimônio da União. Aí a competência é o quê? Da Justiça Federal. Aí quem vai presidir, quem vai ser presidir o inquérito policial é a autoridade policial, né? Um delegado federal. Se for competência da Justiça Estadual, um delegado de polícia estadual. Beleza? Tranquilo, né, gente? Vamos lá. Ajude aí no seu pensamento. Me ajude. Se o inquérito policial, ele busca a questão da justa causa. Se o inquérito policial, ele quer saber da justa causa. Beleza? Vamos lá. Se já existir a justa causa, para o MP oferecer denúncia, é obrigatório o inquérito policial? Me ajude aí no seu pensamento. É obrigatório o inquérito policial? O inquérito policial é obrigatório se eu já tenho a justa causa. Se o inquérito policial serve para buscar a justa causa, se eu tenho ela, é obrigatório o inquérito policial? Vem, cara, vem comigo aqui, ó. Características. Agora a gente vai para as características. E a primeira característica que a gente acabou de falar do inquérito policial, que ele é o quê? Que ele é dispensável. Isso mesmo, diz, né, gente? Cuidado, dispensável. Primeira característica do inquérito policial que a gente vai ver aqui, que ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Se a gente falou que o inquérito policial serve buscar a justa causa. Se eu já tenho justa causa, eu posso dispensar. O MP pode dispensar o inquérito policial e oferecer a denúncia. Por isso que a gente fala que ele é dispensável. Gente, mas vamos lá, seguinte. Pega comigo. Uma vez instaurada o inquérito policial, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. Cara, isso aqui, ó,
não cai em prova, isso despenca. Toda hora tem uma questão, um enunciado que vai falar, o delegado de polícia vai arquivar. Não vai, né? Nunca. Então, anote aqui embaixo, ó, é enorme. DP, que é o delegado, ó, DP, delegado de polícia, nunca arquiva o inquérito policial. Nunca. Mas nunca. Beleza, gente? Uma vez instaurado, não pode o delegado arquivar. E essa característica a gente chama de quê? Essa característica a gente vai chamar que ele é o quê? Indisponível, né? Indisponível. Beleza? Já vimos então duas características. A gente viu que o inquérito policial ele é dispensável e a gente viu que não é obrigatório e ele é indisponível. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eles vão querer te confundir. Aqui, ó, é dis, né? Aqui é in, tá? Cuidado, porque eles trocam. Eles vão falar que é indispensável e disponível na tua prova. Mas como tu é meu aluno, não vai errar mais isso na sua prova. Tranquilo, gente? Tranquilo. Vamos lá. Vamos mais algumas características, então, do inquérito policial. O inquérito policial, ele é sigiloso, tá? Sigiloso. O inquérito policial, ele é sigiloso. Por que o inquérito policial ele é sigiloso? Por duas causas que ele vai ser sigiloso. Primeiro, o seguinte, ele é sigiloso para resguardar a investigação criminal. Tranquilo? Ele é sigiloso para resguardar a investigação criminal. Porque se fosse lá aberto para todo mundo, como é que o cara ia fazer uma interceptação telefônica para descobrir quem é lá o chefão do tráfico? Não tinha como. E outra coisa também, ele é sigiloso para resguardar a integridade moral daquela pessoa, né? Princípio da inocência ou da culpabilidade. Ele é inocente até que o Estado se prove, até o trânsito julgado. Beleza? Então tem que resguardar a imagem daquela pessoa que está sendo acusada. Tranquilo? Por isso que ele é sigiloso. Aí tu fala, pô, mas e o advogado? O advogado não vai ter acesso, não? Claro que vai ter acesso, né, gente? Direito à defesa. Eu tenho que saber do que eu estou sendo o quê? Investigado. Aí o STF me traz uma súmula vinculante sobre o assunto. Aí, qual súmula vinculante? Número 14 do STF. Beleza? A súmula vinculante número 14 do STF, ela vai falar o seguinte, que o advogado tem direito, né, às informações já documentadas no inquérito policial que diz direito à defesa. Beleza, gente? Presta atenção. Ele tem direito apenas a informações já documentadas. Tranquilo? Somente aquelas documentadas. Se tiver uma investigação lá, uma interceptação telefônica, ele não vai ter acesso, porque ele pode trabalhar a investigação. Então ele vai ter acesso apenas a o quê? Somente a aqueles elementos já documentados no inquérito policial. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar aqui, é requisito pra caramba, né? Característica pra caramba. Vamos continuar. Me fale outra característica. Isso mesmo que você pensou. É ela, né? Ele é o quê? Informativo. O inquérito policial, ele é informativo. Gente, por que o inquérito policial ele vai ser informativo? Ele é informativo porque os elementos do inquérito policial, eles não passam pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, todos os elementos lá que são colhidos, eles são somente informativos, beleza? A gente vê lá, por exemplo, que fala no artigo do CPP, que o delegado não pode basear a sua sentença apenas nos elementos do inquérito policial, por eles ser, nesse caso, elementos informativos. Eles têm que passar por uma audiência de instrução e julgamento, aí vai passar pelo crivo da ampla defesa, aí nesse caso esses elementos passam a ser o quê? Natureza de prova. Mas antes de passar pelo crivo não passar pelo crivo da ampla defesa e o contraditório, eles são apenas o quê? Elementos de informação. Por isso que a outra característica é que ele é informativo. Tranquilo? Vamos continuar lá. Ele é também o quê? Inquisitivo. Inquisitivo. E aí já ajuda, né? O que a gente falou aqui em cima já ajuda. Por que ele vai ser inquisitivo? Porque o inquérito policial ele vai ser, nesse caso, inquisitivo. Porque a gente acabou de falar, não existe ampla defesa nem contraditório no inquérito policial. Por isso, esse inquérito policial ele vai ser, nesse caso, inquisitivo. Beleza? Ele é também o que, gente? Ó, vamos lá. Ele também é
discricionário. Vocês devem ter visto isso lá, discricionário, nas aulas de direito administrativo, né? O que é a discricionariedade? É uma margem de liberdade para o agente público. Então, quando que vai ser a questão discricionária do delegado de polícia? O delegado ele vai ser discricionário no inquérito policial quando o ofendido ou seu representante legal requisita, né? Quando requisita o quê? Requisita a instauração do inquérito policial. Nesse caso, é o quê? É discricionário o delegado instaurar ou não o inquérito policial, tá? Beleza? Só tem uma situação que nesse caso o delegado é obrigado a fazer, que é o quê? Somente uma situação. Ele pode ser discricionário, né? Quando a vítima ou o ofendido, ele o quê? Ele requer, nesse caso, a instauração do inquérito policial, o delegado não é obrigatório. Ele é discricionário porque ele pode decidir instaurar ou não. Somente uma situação que ele é obrigado a fazer, que é o quê? O exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é obrigado o delegado de polícia fazer, beleza? Ele, via de regra, vamos dar uma apagadinha aqui, ó. Vocês já anotaram tudo, beleza? Vamos dar uma apagadinha para a gente continuar com nossos requisitos. Ele é também o quê? Via de regra. É escrito, beleza? Porque é feito de forma escrita. Tranquilo, isso é bem tranquilo, não precisa nem explicar muito. Ele é também o quê? Ele é oficioso, né? Porque nesse caso ele é conduzido por um representante do Estado, né? Um representante oficial do Estado. Ele é o que também? Ele é instrumental. Por que ele é instrumental? Porque nesse caso ele é instrumento, ele serve como um instrumento para buscar a justa causa, né? Por isso ele é instrumental. Gente, e por último, também gosta de cair em prova, né? Vamos até mudar a cor dele de importante, que é o quê? Os prazos, né? Ele é o quê? Ele é temporário. O inquérito policial é temporário, tá? Vamos lá. O inquérito policial ele é temporário. Se ele é temporário, se o inquérito policial é temporário, é porque existe um prazo, né? Se ele é temporário, é porque existe um prazo. Beleza. Vamos lá. Qual é esse prazo do inquérito policial? Aí vai depender do âmbito que a gente está falando, tá? Vamos apagar aqui para a gente continuar e colocar o prazo. Terminar nossos requisitos. Vamos lá. Se ele é temporário, é porque existe um prazo. E esse prazo, ó, coloca aqui, ó, prazo do IP. Coloca bonitinho. Prazo do IP. Prazo do inquérito policial. Vamos lá. Esse prazo do inquérito policial vai depender se ele está preso, né, ou solto. Vamos lá. O prazo do inquérito policial depende se o cara lá está preso ou solto. Tranquilo? Vamos lá. Se o réu, o investigado estiver preso, na justiça o quê? Justiça estadual, né? Na justiça estadual, que é no CPP, quem traz a regra é o próprio CPP. Na justiça, se ele estiver, nesse caso, preso, o prazo é quanto, gente? O prazo, nesse caso, sempre é menor, né? 10 dias. E se ele estiver solto, quantos dias são? 30 dias, beleza? Vamos lá. Na Justiça Federal, o prazo dele preso é 15 dias e o prazo dele solto é quanto? Também 30 dias. Beleza? Aonde mais? No tráfico, né? Tráfico. Quem traz isso é a lei 11.353 de 2006, né? Tráfico de drogas. Né? No tráfico o prazo é 30 dias se ele estiver preso e 90 se ele estiver solto. Beleza? Beleza, né? Aí também tem outros lá, economia popular. Na economia popular, o prazo é 10 dias. 10 dias também se estiver preso ou solto, não importa, tá? E agora, gente, vem aquele macete. Lembra que a gente viu aquele macete? O prazo do inquérito policial, quando estiver preso, né,
Na Justiça Estadual é 10 e 30 dias, que é a regra lá no CPP, beleza? O juiz, Justiça Estadual, o juiz estadual acorda que hora? Ele acorda 10 e 30, né? Acorda 10 e 30, sossegado. Ele é juiz estadual, 10 e 30 ele acorda para ir trabalhar, porque, né, bem tranquilo. E o juiz federal? O juiz federal ele vai trabalhar 15 e 30. Juiz federal, né? Justiça federal é mais bonitinho. Então ele vai trabalhar 15 e 30. E o tráfico de droga? A situação está tão feia para o tráfico, lockdown, que o quê? Que nesse caso eles estão dividindo em 30, 90 dias, né? As drogas, estão vendendo em 30 e 90, beleza? E a economia popular, tudo é 10 real, né? 10 preso e 10 solto. Beleza? Macetinha aí para quem gosta, para vocês memorizarem o prazo do inquérito policial. Por isso que a gente fala que ele é temporário. Vamos lá? Vamos revisar então aqui? Característica, ó. Ele é dispensável, indisponível, sigiloso, informativo, inquisitivo, discricionário, escrito, oficioso, instrumental e temporário. Isso aqui gosta de cair em prova? Não, professor, isso aqui não gosta, isso aqui despenca, né, as características do inquérito policial. Mas vocês agora estão bem informados, né? Vamos lá então, né? Continuar. Bonitinho, paramos. Vamos falar agora então, gente, da forma de instauração do inquérito policial, tá? Formas de instauração do inquérito policial. Vamos continuar. Deixa aqui bonitinho, vamos apagar aqui, deixa isso aqui para vocês anotarem, tranquilo? Vamos deixar isso aqui um pouquinho de tempo para vocês anotarem. Lembrando que isso aqui está no material que eu mantenho no grupo. Quem quiser acesso a meu grupo de WhatsApp aí, deixa um recado, que aí nesse caso eu coloco vocês e mando material para vocês dessa aula. Vamos lá então. Vamos continuar. Vamos apagar aqui, ó, para a gente continuar. E agora a gente vai ver as formas de inquérito policial. Forma de instauração do inquérito policial. Vamos lá, gente. O inquérito policial, a instauração dele, a instauração do inquérito policial vai depender muito da ação penal que a gente falar, beleza? Então a forma de instauração vai depender se é uma ação penal pública incondicionada, se é uma ação penal pública condicionada à representação, ou se é uma ação penal privada, que são o quê? São as espécies de o quê? São as espécies de, nesse caso, de prisões. Prisões não, de ação penal. São as espécies de ação penal. Então, nesse caso aqui, a instauração do inquérito policial, ele vai depender muito da ação penal, tá? E agora a gente vai ver, nesse caso, quais são as formas de inquérito policial, tá? Vamos lá, vamos apagar aqui também, já deu tempo pra gente continuar lá. Então, o que a gente vai ver agora? Forma de instauração do inquérito policial, tá? Então a gente coloca aqui, ó, para ver instauração do IP, tá? Inquérito policial, tá? Instauração do inquérito policial. Vamos lá. Vai depender muito da ação. A instauração do inquérito policial na ação penal que a gente chama privada, a instauração do inquérito policial na ação penal privada, o que é ação penal privada? Ação penal privada é aquela ação que o quê? Quem vai processar não é o Estado, e sim o ofendido, né? Que a gente tem aí a peça, não é mais denúncia, a peça é a queixa, beleza? E quem é o titular da ação é o chamado querelante, que oferece lá a queixa-crime, tá? Nesse caso, nas ações penais privadas, para o delegado instaurar o inquérito policial, é obrigado ao quê? Ele é obrigado, né, ter o chamado quê? Requerimento. Tem que ter o requerimento da vítima, né, que é o ofendido. Tem que ter o requerimento do ofendido, ou de quem mais? Ou na falta do ofendido, os seus representantes legais, né? Os seus representantes legais, né? Lembra? Quem é um representante legal desse cara aqui? Vocês lembram lá quem é um representante legal?
O representante legal desse cara é o CAD, né? O representante legal desse cara é o CAD, né? Que a gente já viu, ó, cônjuge barra companheiro, o ascendente, o descendente, e quem mais? O irmão, tá? E a gente viu lá, ó, que segue essa ordem, tá? É a ordem aí do consonante. Então, quem pode, nesse caso, é o ofendido, na falta do arrependido, os seus representantes legais, tá? Os seus representantes legais. Beleza? E a instauração nas ações penais públicas, né? E a instauração na ação penal pública condicionada, né? E a ação penal pública condicionada, ela pode ser condicionada tanto à representação, né? Representação do ofendido, da vítima, né? Da vítima, do ofendido, depende da sua nomenclatura. Ou pode ser também uma ação penal condicionada ao quê? Condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? Do ministro da Justiça. Beleza? Calma que a questão de ação penal, a questão de ação penal vocês estudam em ação penal, tá? Vamos lá, a gente vai ter uma aula também de ação penal. Requisição do ministro da Justiça ou ação penal pública condicionada à representação da vítima. Vamos lá. Se a ação penal ela é condicionada na representação da vítima, também, ou seus representantes legais, mesma coisa lá, precisa do quê? Precisa de o quê? Precisa da representação do ofendido. Ou o seu representante legal, ofendido, né? Ou também aqui, ó, os seus representantes legais, beleza? Se a ação penal pública condicionada à representação, precisa da representação do ofício, do ofendido. Isso a gente chama o quê? De condição de procedibilidade. É obrigatório. Se o delegado instaurar o inquérito policial numa ação penal pública condicionada à representação, sem autorização, sem a representação, essa instauração é ilegal, né? Você vai mandar o quê? Você vai, nesse caso, impetar um habeas corpus pedindo o trancamento desse inquérito policial. Beleza? E o requisição aqui, bem tranquilo, né? Requisição do ministro da Justiça, eu preciso o quê? Preciso da requisição, do ministro da Justiça, né? MJ aqui para resumir, para a gente não perder tempo na nossa aula. Tranquilo, gente? Vamos lá. Gente, mais tarde aí no intervalo, eu vou responder as dúvidas de vocês aí estão mandando, tá? A gente vai ter um intervalo, aí eu respondo as dúvidas. Tranquilo? Mas para não perder tempo, a gente vai direto. Pau. Tá aquele pau, Marcos, né? Vamos lá então. Gente, isso aqui são formas de instauração, depende da ação. Tranquilo? E agora a gente vai ver na ação penal pública incondicionada, né? Que vai trazer as maiores formas de instauração do inquérito policial. Tá? Vamos lá então. Vamos apagar aqui para a gente ver agora na ação penal pública incondicionada. Como vai ser feita as instaurações. Vamos lá. Na ação penal pública incondicionada, né? Na ação pública incondicionada são aquelas ações que não precisa de nenhuma condição. O delegado, por exemplo, ele pode instaurar um inquérito policial sem representação ou sem requisição do ofendido, né? As ações penais públicas incondicionadas são as maiorias do crime. Como é que eu sei que é uma ação pública incondicionada? Toda vez que o Código Penal lá, o artigo ficar silencioso sobre a ação penal, ela será uma ação penal pública incondicionada. Vamos lá então. Pode ser feito então aqui, ó, ação penal pública incondicionada, pode ser feita através de ofício, né? Pelo delegado,
de ofício pelo delegado por meio de quê? Por meio de uma portaria, beleza? Pode ser feito também por requerimento do ofendido, requerimento do ofendido. E aqui a gente viu o seguinte, que o requerimento do ofendido aqui, nesse caso, é discricionário do delegado instaurar ou não nas ações penais públicas incondicionadas. Pelo requerimento do ofendido, ele pode ou não instaurar inquérito policial, ele é discricionário. Pode ser também através de o quê? Através de requisição, agora já não é mais requerimento, a palavra requisição, né? Do Ministério Público e do juiz, também pode ser instaurado, né, nas ações penais públicas incondicionadas, beleza? E também o quê? Através de notícia oferecida por qualquer, né, qualquer do povo. Gente, quando essa notícia é oferecida por qualquer do povo, tem que ser feita como? Tem que ser feita da forma escrita, tá? Tem que ser feita da forma escrita. Tranquilo? Quando, nesse caso, é feita por qualquer povo, tem que ser feita de forma escrita. Vamos lá. Vimos aqui a instauração do inquérito policial em cada, né? Vimos aqui a instauração do inquérito policial em cada tipo de ação penal. O que a gente vai ver agora? O que a gente vai ver agora é o seguinte. O que a gente vai ver é a questão da noticias crimes, né? Notitia crimes, que é o termo em latim. Que a gente vai ver que a nomenclatura, gente, isso aqui cai muito, né? Isso cai muito em concurso e caiu, por exemplo, para PM, caiu para PM na prova das mulheres, né? E lá no edital, por exemplo, da PM, nesse caso, eles estão cobrando esse assunto, né? Então vamos lá revisar isso aqui. Vamos lá? Beleza? Vamos continuar, gente. Apagar rapidola, porque a aula hoje é sinistra, né? Do jeito que a turma gosta. Notícia, crimes, né? Vamos ver as espécies de notícia. Crimes. Entre aspas, porque é um termo em latim. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Gente, na notícia crimes, vai ter, nesse caso, 3 espécies, né? Que esses termos, eles caem muito em concurso. Então, você tem que saber o que diz esses termos. Tranquilo? A gente tem a notícia crimes, né? Primeiro, de cognição, né? A gente chama de cognição imediata, tá? Que a gente chama também de imediata, direta. Pode ver cada um termo desse aqui. Ah, professor, eu aprendi como cognição imediata. Aí chega na prova, cobra como o quê? Como direta. Aí tu tá, né? Tu tá lascado, porque tu não viu. Então a gente tem que ver os sinônimos. Também chamada de espontânea, né? Espontânea. Quando que a notícia crimes ela vai ser de cognição imediata? A notícia crimes ela vai ser de cognição imediata é quando o delegado de polícia, na investigação de um crime, ele toma conhecimento de outro crime, tá vendo? Por isso que é imediata, direta, espontânea, por isso que é espontânea, tá? Então, cognição imediata, direta e espontânea é quando a gente vai chamar de DP, delegado de polícia, toma conhecimento de um crime, né? Aí ele vai instaurar inquérito policial. Na investigação de outro crime. A gente chama essa bonitinha aqui de o quê? Cognição imediata, direta e espontânea. Exemplo,
Tá lá o delegado fazendo interceptação telefônica, tráfico de drogas. Aí ele vê lá dos traficantes falando o seguinte: ó, cara, eu matei aquele cidadão lá e enterrei ele, não sei em qual lugar. O cara, opa, vamos lá, vou fazer uma investigação agora para saber do crime de homicídio desse cara, beleza? Isso é a cognição imediata, direta, né? Ó, imediata, direta ou espontânea. Vamos lá, continuar. A gente tem a notícia crime de cognição, né? Que vai ser nesse caso agora imediata, indireta, beleza? Imediata, indireta ou também chamado de provocada. Provocada, beleza? Quando que vai ocorrer essa cognição que a gente vai chamar de imediata, indireta e provocada? Quando houver, algumas situações, quando houver requisição, né, do MP ou juiz, tiver requerimento da vítima, né, e os seus representantes legais, né, nesse caso, ou o quê? Ou nesse caso, notícia, que a gente viu lá, naquele notícia de qualquer do povo, né? Lembre-se o que, gente? Lembre-se o seguinte, que isso aqui já caiu em prova. Quando é notícias de qualquer do povo, precisa o quê? Ser de forma escrita, tá? Tem que ser de forma escrita. Vamos lá, galera, vamos lá. Tem que ser de forma escrita. Tranquilo? Formas de instauração do inquérito, notícia, crimes, cognição imediata, direta, espontânea, relembrando, tem que ser o quê? Quando o delegado toma conhecimento de um crime na investigação de outro crime. Aí ele instaura o inquérito policial. Aí chama isso de imediata, direta, espontânea. Cognição imediata, indireta, provocada é quando, nesse caso, é instaurado o inquérito policial por requisição do MP ou do juiz, requerimento da vítima ou seu representante legal, ou notícia de qualquer do povo. Porém, a notícia de qualquer do povo tem que ser feita escrita, não pode ser feita oral. Vamos lá, e por último, a chamada o quê? Cognição, que a gente chama de cognição, nesse caso, coercitiva. Tá? Coercitiva, tá? Cognição coercitiva. A cognição coercitiva, a notícia crime de cognição coercitiva vai ser quando? Vai ser quando, nesse caso, ocorreu o chamado o quê? Essa sigla aqui, ó, quem conhece? AP, né? FD, auto de prisão em flagrante. Quando o bonitinho for preso, né, em flagrante, quando ele for preso em flagrante, né, e chegar lá na delegacia de polícia, o que vai acontecer? Nesse caso, vai se instaurar inquérito policial. E como se chama esse inquérito policial? De cognição coercitiva, tá? Bonito, coercitiva, o nome já ajuda. Coercitivo é quando ocorrer a notícias, crimes, né, a instauração do inquérito policial pelo auto de prisão em flagrante, pela prisão em flagrante. Vai lá a polícia militar, leva o bonitinho da delegacia, vai se instaurar um inquérito policial para investigar aquele bonitinho, chama-se isso de cognição coercitiva, tá? Boa tarde, galera, seja todo mundo bem-vindo aí que está entrando. Vamos continuar? Beleza, tem mais uma, não tem? Tem mais uma. Essa que a gente vai chamar o quê? De notícia crimes inqualificada, tá? Notícia crimes inqualificada, tá? Coloca aqui, ó. Notícia crimes inqualificada. Quando que vai ocorrer a notícia crimes inqualificada? Quando, hein, gente, vai ocorrer a notícia crimes inqualificados? Ela vai ocorrer, como também chama isso aqui? Ela é chamada, coloca aí, ó, no seu caderno. Ela chama de denúncia
anônima. Vamos lá. Perguntinha, pensa aí, pensa comigo. Pode-se o quê? Pode-se o delegado instaurar um inquérito policial baseado somente na denúncia anônima? E aí? Pode o delegado instaurar um inquérito policial baseada somente na denúncia anônima? Se não, talvez, quem sabe, até naquela música, não. Beleza? Gente, não, né? Não pode o delegado instaurar um inquérito policial somente baseado na denúncia anônima. O que ele precisa? O que ele precisa, hein? Ele precisa verificar, colocar vermelhinho aqui, ó, para você não errar mais, verificar a veracidade dos fatos, tá? Ele tem que verificar a veracidade dos fatos, beleza? Então, inquérito policial baseado em denúncia anônima somente pode ocorrer se ele verificar a veracidade dos fatos. Tranquilo? Só pode ocorrer se ele verificar a veracidade dos fatos. Então, cai na prova, né? Não erra mais. Tranquilo, gente? Vamos lá? Tranquilo, né? Bonitinho. Vamos continuar, tá, gente? Instauração do inquérito policial. Tá aqui, ó. Cai, não. Despenca. Eles gostam muito dessas nomenclaturas. Né? Eles gostam muito de cobrar isso em prova. Questão da nomenclatura. Vamos lá. Delatio, agora a gente vai ver a chamada, a gente viu a notícia crimes, agora a gente vai ver a delatio crimes, né? Beleza? Delatio crimes. Tranquilo? Delatio crimes vai ser nas ações penais, né? Condicionada. Delatio crimes são na ação penal condicionada e nesse caso, privada. Nesse caso, a delatio crimes, ela é a comunicação do fato quando é feita pela vítima ou por qualquer do povo, beleza? Nesse caso a gente chama de delatio crimes, tá? Porque a gente tem duas espécies de delatio crime, tá? A delatio crimes, beleza? Que a gente vai chamar de delatio crimes postulatória, e uma delatio crimes que a gente vai chamar ela de o quê? Delatio crimes simples. Delatio crimes simples. Tá lá? Tranquilo, gente? Então, a delatio crimes, a gente vai ter duas espécies, a postulatória e a simples. Quando que vai ocorrer a delatio crimes postulatória, né? A delatio crimes postulatória ocorre, né, que quando a vítima ou qualquer do povo comunica o fato à autoridade e pede a instauração do inquérito, né? Então aqui, ó, é quando qualquer do povo, ou vítima, ela comunica a autoridade e o que? Qualquer do povo ou a vítima comunica a autoridade e o que mais? E, nesse caso, pede a instauração do inquérito policial. Beleza? Então, delatio crimes postulatória, quando qualquer do povo ou vítima comunica a autoridade e pede a instauração do inquérito policial. E a delatio crimes simples? A delatio simples é aquele que a vítima, qualquer do povo, só comunica, né? Aqui, ó, vítima e qualquer
do povo só comunica. Beleza? Vítima qualquer do povo só comunica. A autoridade, né? Só comunica a autoridade. Beleza, gente? Então, beleza, né? Então, aqui é delate crimes. Delate crimes são o quê? Nas ações penais condicionadas, né? A gente tem delate crimes postulatória e a simples. A postulatória é quando qualquer do povo vítima, ela comunica e pede a extoração. A simples é quando somente comunica. Simples, fácil, tranquilo, se cair, não erra mais. Beleza? Vamos continuar? Terminamos instauração de inquérito policial. Vamos continuar agora a nossa aula. Gente, fica tranquilo o seguinte, ó. Acabou o assunto, o inquérito policial, nós vamos para o quê? Nós vamos para as questões. E não vai demorar muito não. Daqui a pouco, acaba a aula, nós vamos fazer o intervalo para tu beber aquela água, um café, um refrigerante, qualquer coisa. E o quê? Aí o que vai acontecer? Vamos resolver questões sobre esse assunto. Para a gente ver se a gente aprendeu ou não, tá? E relaxa aí. Aí na hora do intervalo, eu vou ficar disponível para tirar suas dúvidas. Vamos lá. Gente, artigo 7º. O artigo 7º, ele fala do quê? Ele fala da reconstituição do crime. Vamos lá. Reconstituição do crime. Reconstituição do crime. Vamos lá. A reconstituição, primeiro. A reconstituição do crime, nesse caso, é obrigatório participar. Fala, Natanael. Nesse caso, a reconstituição do crime é obrigado participar o acusado aí, o investigado? O investigado é obrigado a participar da reconstituição do crime? Nesse caso, gente, não, né? O investigado não é obrigado a participar nesse caso, da reconstituição. Por quê? Né? Princípio da não autoincriminação, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Nemotur sedetegere, né? O termo esmatim, beleza? Só que nesse caso também, a reconstituição, ó, coloca aí, ó, a reconstituição, ela não pode também, o quê? Não pode, que geralmente ele gosta de cobrar isso aqui, ó, não pode o quê? Ir contra, não pode encontrar moralidade, beleza? Não pode ir contra a moralidade e a ordem pública, tá? Beleza? Reconstituição, artigo 7 do CPP. E a reconstituição, ela não é obrigatória participar do investigado e ela não pode ir contra a moralidade e nem contra a ordem pública, beleza? Ela não pode ir contra a moralidade nem contra a ordem pública. Tranquilo, gente? Só isso tem que saber, bem tranquilo. Vamos lá, agora esse aqui também cai, né? Esse assunto aqui, ó, tu não saia não, porque isso aqui não cai, ele despenca, né? Vamos lá. Reconstituição do crime, agora a gente vai para arquivamento, né? Arquivamento. Arquivamento do inquérito policial. Vamos lá. Primeira coisa, né? O delegado ele pode arquivar o inquérito policial? Não, né, gente? Não pode. Beleza? O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Primeira coisa que tem que saber, né? Isso aí cai em prova. Vocês me pegaram lá, né? Nesse caso. Nunca, né? Segundo o seguinte, ó. Arquivado o inquérito policial. Arquivado o inquérito policial pode ser desarquivado? Né? Arquivado o inquérito policial pode ser desarquivado? Pensa aí com você, me ajuda. Isso mesmo, isso aí que você pensou. Beleza? Arquivado o inquérito policial, né? Arquivado o inquérito policial,
só pode ser desarquivado se houver o que, gente? Se houver novas provas. Isso mesmo, se houver novas provas. Beleza? Arquivado o inquérito policial só pode ser desarquivado se houver novas provas. Beleza? Quem diz isso? Quem fala isso é o artigo 18, né, se não me engano, do CPP. Né? Se estiver errado, me corrija. Beleza? Vamos lá. Só que aí vocês têm que entender o seguinte, mais aprofundando no assunto, ele só pode ser desarquivado aqui quando ele faz a chamada o quê? Coisa julgada formal, tá? Se ele fizer coisa julgada formal, ele pode ser desarquivado. E quando que ele faz coisa julgada formal? Quando que ele vai fazer coisa julgada formal? Ele vai fazer coisa julgada formal da seguinte maneira. Ele faz coisa julgada formal quando for arquivado por falta de provas, né? Quando for arquivado por falta de provas. Então, quando ele for arquivado por falta de provas, nesse caso, prova o quê? Provas da autoria, né? Falta de prova da autoria e materialidade, aí ele pode ser o quê? Desarquivado, né? Exemplo. Vamos dar um exemplo para facilitar. Né? Nesse caso lá, investigando um estupro, né? Estava investigando o estupro, porém não achou provas da autoria de João, né? Não achou a prova da autoria de João. Voltou, né? Voltou, galera, voltou. Deu uma travadinha, mas estamos de volta, né? Vamos lá. Vamos terminar aqui então. Problemas técnicos aí, internet, né? Paropebas. Vamos continuar e terminar. A gente está terminando isso aqui, gente. Está terminando isso aqui. A gente vai dar um intervalinho de 15 minutos e depois a gente vai voltar para resolver questões sobre o assunto, tá? Para a gente terminar. Hoje a aula é só sobre inquérito policial, tá? Só sobre inquérito policial. A gente não vai muito alongar essa nossa aula. Aí a gente vai ficar marcando, a gente vai marcar outras aulas, aí de ação penal, prisões. Quem perguntou de prisões, a gente vai ter aula de prisões, tá? A gente vai marcar aula na terça-feira, enquanto tiver lockdown, o pessoal do concurso, e no sábado a gente marca aí toda terça, enquanto está esse lockdown, para a gente pegar essas matérias. Processo penal e direito penal. Vamos lá. Isso estou falando o seguinte, ó. Coisa julgada formal. Coisa julgada formal. Tranquilo? Porém, se ela fizer, nesse caso, coisa julgada. Se ela fizer coisa julgada material. Se ela fizer coisa julgada material, nesse caso, quando é que ela vai fazer coisa julgada material? Ela vai fazer coisa julgada material quando falasse de o quê? Quando for a questão de atipicidade, né? Quando a questão da tipicidade, excludente de tipicidade, quando houver um excludente, ou arquivado por excludente de ilicitude, for arquivado por excludente de culpabilidade, e for o que? Também arquivado por uma causa de extinção de punibilidade. Então, nessas situações aqui, ó, faz-se coisa julgada material. E né, quando faz coisa julgada material, não pode ser desarquivado mesmo se houver novas provas. Beleza? Nesse caso, se fizer coisa julgada material, não pode ser desarquivado, mesmo se houver o quê? Mesmo se houver novas provas, tá? Pegaram, gente? Então,
Arquivado o inquérito policial, pode ser desarquivado se houver novas provas. Isso quando faz coisa julgada formal. Quando? Quando a falta de prova for por autoria ou materialidade. Coisa julgada material, o que acontece com coisa julgada material? Nesse caso, coisa julgada material não pode desarquivar mesmo com novas provas. Quais situações que fazem? Atipicidade, estudante de licitude, estudante de culpabilidade, extinção de punibilidade, tá? Beleza? Então é aquele caso que eu falei para vocês. Vem uma questão lá para vocês lá na prova. Falou que o cara, João estuprou Maria. Beleza. Só pela falta de prova da autoria foi o quê? Foi arquivado o inquérito policial. Porém, surge uma gravação onde mostra João estuprando Maria. Nesse caso, beleza? Surgiu uma nova prova e ele tinha sido desarquivado por quê? Tinha feito coisa julgada formal. Nesse caso, pode ser desarquivado, beleza? Mas vai falar a situação. Policial tal, em legítima defesa, nesse caso, em legítima defesa, acaba matando um bandido lá em perseguição, beleza? Aí, nesse caso, por entender legítima defesa, vai-se o quê? Arquivar o inquérito policial. Porém, surge uma nova prova, uma câmara que mostra, pode desarquivar? Não pode, beleza? Não pode, por quê? Porque houve uma estudante de licitude dessa forma. Tranquilo, isso aqui cai bastante também em prova. Vamos continuar, né? Vamos continuar nosso assunto. Vamos lá. Gente, o artigo 6º agora. Eu vou falar do artigo 6º rapidola, que ele traz algumas situações que o delegado tem que fazer. Mas aí eu vou deixar para vocês só uma letra de lei, bem tranquilo. Vocês vão lá dar uma lida no CPP, tá? Vocês vão lá, ó, no artigo 6º do CPP, tá? Artigo 6º do CPP. O artigo 6º do CPP vai falar o que o delegado de polícia, o delegado, isso aqui também, o artigo 6º do CPP, ele vai falar o que o delegado de polícia tem que fazer quando ele toma conhecimento, o que o delegado de polícia tem que fazer quando ele toma conhecimento do crime, o que é a primeira coisa que ele tem que fazer, tá? Isso aqui vocês vão dar uma lida no artigo 6º do CPP, mas eu vou falar, ó, o mais importante, ó, o que o delegado, no artigo 6º, faz, que o delegado tem que fazer? Ó. Primeiro, dirigir ao local providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. E esse aqui, eles gostam de fazer uma bagunça na sua prova. Como assim? Ele gosta de falar o seguinte, logo após conhecimento do crime, o delegado tem que ir lá para o local e deve guardar, os vestígios, tá? Ele gosta de fazer isso. Não. O delegado, quando ele tiver conhecimento da infração penal, ele deve dirigir ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada do perito criminal, tá? Ele tem que o quê? Ele tem que guardar, não bagunçar e não levar para ti, né? Então, eles gostam de falar isso na prova, na questão. Ele gosta de falar que o delegado, ao chegar, ele vai pegar e levar as provas para a delegacia, mais ou menos isso. Aí vem os outros, né? O que ele tem que fazer? Aprender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelo perito criminal, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, ouvir ofendido e etc. Dá uma lida no artigo 6º também, que pode cair na sua prova. Beleza? Beleza, né? O que a gente tem mais de inquérito policial? Indiciamento, né? A única pessoa que pode fazer o indiciamento é o delegado de polícia, tá? Quem faz indiciamento, quem indicia é o delegado de polícia. O delegado de polícia, depois do inquérito policial, ele vai fazer o quê? Ele vai indiciar, aquela pessoa que está sendo investigada. Ou seja, ele indicia no crime mandando para o juiz, que manda para o Ministério Público, e o Ministério Público vai o quê? Vai, nesse caso, poder oferecer a denúncia. Somente o delegado de polícia que ele vai o quê? Indiciar, tá? Tem novidades, né, gente? Lei anticrime trouxe uma novidade pra gente.
E a gente não pode, nesse caso, não deixar de ver, né? Então aqui a gente tem duas coisas aqui que a gente vai verificar. De novo, a gente tem um arquivamento do inquérito policial, para a gente terminar, tá? São aqui 16 horas, 16h30, a gente vai ter um intervalo, depois a gente vai voltar e fazer questões. Fique ligado aí, gente. Vai ter um intervalinho aí, não saia agora. Então, a gente tem aqui, primeiro a gente vai ver novidades que trouxe a lei anticrime. Né? Novidade, concurso adora novidade. Tranquilo? Então, primeira novidade foi a questão do arquivamento. Né? Arquivamento do inquérito policial. Uma novidade que tem foi o que? Arquivamento. Arquivamento do inquérito policial. E o arquivamento do inquérito policial, como eu falei para vocês, nesse caso, teve uma mudança. Como que ocorria antigamente? Antigamente, no arquivamento do inquérito policial, quem nesse caso arquivava ou não, né, era o juiz. Era o juiz que arquivava. O Ministério Público perdia o arquivamento, né, o Ministério Público pedia o arquivamento. O juiz, se ele concordasse com o arquivamento, ele arquivava. Se ele discordasse, ele mandava para o procurador-geral, né? Aí o procurador-geral podia o quê? O procurador-geral podia, se ele nesse caso, poderia ele mesmo desarquivar, né? Se ele concordasse com o juiz, poderia pedir para outro membro do Ministério Público desarquivar. Nesse caso, era obrigatório. Ou o seguinte, se ele concordasse com o pedido de arquivamento do Ministério Público, ele mandava para o juiz, sendo agora o juiz obrigado a arquivar. Isso mudou, porque veio a lei anticrime, ela veio trazer o chamado o quê? Ela veio trazer a chamada princípio da imparcialidade. Ou seja, o juiz agora, ele é imparcial. O juiz hoje, ele serve o quê? Ele serve o que as partes pedem, né? O juiz é inerte. Ele só pode ser o quê? Ele só pode, nesse caso, fazer alguma coisa quando ele é provocado. Então, nesse artigo 28 da lei anticrime, veio mudar essa situação. E a gente vai ver agora, então, sobre essa nova forma no inquérito policial. Está onde, gente? Está lá no artigo 28 do CPP, tá? É a questão. Vamos lá. A lei, ela faz o seguinte, ó. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, né? Então, nesse caso, ó, o MP, hoje quem pede o arquivamento é o MP. O MP, vamos voltar aqui. O que o MP pode fazer, né? O MP, ele pode oferecer denúncia. Ó, o MP, ele pode oferecer a denúncia. O MP, ele pode requerer, né? Requisitar novas diligências. Beleza? E o MP pode o que, gente? Pode pedir lá o arquivamento. O MP agora ele pode pedir o arquivamento. Tranquilo? Ele pode oferecer, o Ministério Público pode oferecer denúncia, requisitar novas diligências ou pedir o arquivamento. Beleza, né? Aí é o seguinte, ele vai oferecer denúncia quando tiver justa causa, ele pode requisitar novas diligências imprescindíveis para a denúncia, né? Nesse caso para o delegado, quando ele vê que faltou alguma informação e pode ser colhida, e pedir o arquivamento quando ele falar que volta a justa causa, tá? Beleza. Quando ele pediu o arquivamento, antigamente ele mandava esse arquivamento, ele mandava para quem? Ele mandava o pedido para o juiz, né, do arquivamento. Hoje, pela lei anticrime, ele não mais manda para o juiz. Vamos lá ver então agora como é feito o arquivamento. Então, o MP hoje, ele vai o quê? Pedir o arquivamento, né? Ele vai pedir o arquivamento. E ele pede o arquivamento para quem, gente? Para quem ele vai pedir o arquivamento, né? Ele vai pedir para... Hoje, ele vai pedir o arquivamento para instância revisional
É que é dentro do próprio o quê? Dentro do próprio Ministério Público, instância revisional superior, né? Superior, ministerial. Ministerial. Beleza? Ele vai mandar para a instância revisional ministerial. Então hoje o MP ele pede o arquivamento para a instância revisional ministerial, não mais para o juiz, princípio da imparcialidade. Beleza. Só que aí, ó, ele tem que comunicar quem? Ele pede o arquivamento, ele vai comunicar quem? Né? Ele vai comunicar. Ele vai comunicar quem? Ó? Ele vai comunicar a vítima. Ele vai comunicar mais quem? Comunicar a vítima, a autoridade policial. Ele vai comunicar a vítima, a autoridade policial e vai o quê? Encaminhar os autos para quem? Aí ele vai, nesse caso, ele comunica a vítima e a autoridade policial e o quê? Encaminha. Ele vai encaminhar esse pedido para quê? Para a instância revisional ministerial, né? Para o quê? Para a questão de homologação, tá? Não é para decidir, não, é para homologar, né? Para homologar. Beleza. Aí, o artigo 28, parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte, que a vítima ou o ofendido, ela pode o quê? Ela pode questionar essa decisão. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva, né? Então, vamos lá, continuar. Ele vai comunicar a vítima, né? Então, e manda lá. Então, a vítima, ó. Então, o que acontece? Se a vítima ou, né? Ou representante legal. Representa. Isso aqui que cai, né? Cai prazo, né, gente? Legal. Não concordar. Se nesse caso a vítima ou seu representante não concordar, pode o quê? No prazo, qual prazo? Coloca prazo até de outra cor aqui, ó. Eles gostam, né? No prazo de 30 dias. 30 dias a contar da onde? 30 dias do recebimento da comunicação. Né? Beleza? Pedindo o quê? Pedindo a revisão. Vamos lá, gente? Importantíssimo, né? Arquivamento. Coloca aqui, ó. Arquivamento do inquérito policial após a lei anticrime. Importantíssimo. Arquivamento do inquérito policial. Coloca aqui, ó. Lei anticrime. Novidade. Então, vamos lá. Hoje, pela lei anticrime, um arquivamento do inquérito policial. O MP, ele vai encaminhar, né? Vai pedir o arquivamento, encaminhar para a instância revisional ministerial, para a homologação. Beleza? E ele vai o quê? Ele vai comunicar a vítima e a autoridade policial. Se essa bonitinha aqui, ó, a vítima, ou seu representante na falta de vítima não concordar, pode. Qual o prazo, gente? Qual o prazo? Prazo. 30 dias, contar da onde? Do recebimento da comunicação, pedir o quê? Pedir a revisão daquela decisão. Beleza? Hoje não tem mais juiz. Tranquilo, gente? Hoje não existe mais juiz, tá? Juiz ficou lá para trás. Acontece o seguinte, acontece que essa forma aqui está suspensa, tá? Houve uma suspensão pela uma ADI que entrou, tá? Está suspensa. Tá lá na lei, se perguntarem de acordo com a lei, é assim, ó. Se perguntarem de acordo com a lei, é dessa forma, porém está suspensa. Tranquilo? Está suspensa. Mas isso é lei anticrime, novidade aí. Gente, cuidado. Beleza. Pra gente terminar,
inquérito policial e entrar para nosso intervalo, para depois do intervalo a gente resolver algumas questões na prática, vamos o quê? Vamos falar do acordo de não persecução penal, tá? Também novidade, vai cair na tua prova de concurso, você não vai acertar porque você não vai sair dessa aula, então cuidado, fique por aí. Instauração do inquérito policial e arquivamento, é isso, tá? Vamos revisar, gente, ó, de novo. O MP, ele vai pedir o arquivamento para a instância revisional. Ele encaminha, né, esse pedido de arquivamento. Ele comunica a autoridade policial e a vítima. E a vítima, se não concordar, né, nesse caso, ou seu representante legal, tem no prazo de 30 dias, contado aonde? Do recebimento da comunicação, pedir a revisão aqui para esse cara, ele alterar aquela decisão do MP. Lindo, bonito, gostoso, vamos lá. A aula aqui que eu estou resumindo, tá? É uma aula de umas 5, 6 horas, estou resumindo ela em 1 hora e pouco. Com os pontos e estou resumindo essa aula de inquérito policial em 1 hora e pouco, completa, gente, completa. Isso aqui não cai nada que eu não estou falando aqui diferente que eu falei. Nenhuma novidade, então vocês estão economizando tempo. Acordo aqui nas nossas aulas eu não fico resolvendo questão e lendo letra da lei, não. Aqui nós explica mesmo. Acordo de não persecução penal. Persecução. Acordo de não persecução penal. Gente, o acordo de não persecução penal tem previsão no artigo 28A. Tá? Artigo 28A. Gente, o acordo de não persecução é uma novidade, tá? O acordo de não persecução penal é uma novidade trago pela lei anticrime também, beleza? E agora é o seguinte, o acordo de não persecução penal ele vem da chamada justiça, que a gente chama de justiça restaurativa, onde o quê? Onde as partes elas resolvem antes, né? Elas resolvem antes de entrar lá em conflito. Então elas vão se resolver entre as partes, tranquilo? Através de algumas condições que a gente vai ver agora. Chama isso de justiça o quê? Justiça restaurativa. Ela é muito parecida com a transação penal. Para quem já estudou transação penal, ela é muito parecida. A diferença aqui do arquivamento, né, o acordo, chama de ANPP, né, Acordo de Não Persecução Penal, é que aqui ele vai para as infrações que a gente chama de o quê? De médio potencial ofensivo, tá? E a transação penal é para as infrações de menor potencial ofensivo. Por isso traz essa novidade, onde as pessoas se resolvem o conflito, eles vão resolver o conflito entre eles, não precisando o quê? Entrar na justiça para uma solução de conflitos, tá? Vamos lá. O acordo de não persecução penal, ele está no artigo 28, ó. Vai falar o seguinte, ó, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior, tá, gente? É pena mínima inferior, tá? Inferior a 4 anos, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas de forma cumulativa e alternativamente, tá? Vamos lá então. Então, o acordo de não persecução, coloca aí, ó, a gente vai resumir ele de ANPP, tá? O ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, nesse caso, não sendo caso de arquivamento, né? Então, primeiro, ó, não sendo o caso de arquivamento, não sendo o caso de arquivamento, rapidola aqui só para me ver. Tá online aqui, eu acho que no Instagram e tava ao vivo, não sei se eu tirei. Acho que ficou ao vivo, mas não, uma hora.
tá mais ao vivo no Instagram. Eu tinha deixado para puxar a galera no ao vivo aqui no Instagram, mas acho que já saiu já, né? Vamos lá, vamos continuar, presta atenção. Não sendo um caso de arquivamento, precisa o quê? Ó, coloca aí, ó, no seu papel. Precisa o investigado precisa o quê? O investigado tem que confessar. Olha os requisitos, ó. Investigado, ele tem que confessar. Ele tem que confessar o crime. Beleza? Então, não pode ser arquivamento. Se coubesse arquivamento, por exemplo, nesse inquérito policial couber arquivamento, ele tem que ser arquivado. Não pode ser aplicado o acordo de não persecução penal. Beleza? Então, vamos lá. Prática de infração penal, né? Primeiro, tem que ser crimes o quê? Coloca tá de cor. Tem que ser infração penal cometidos o quê? Cometidos sem violência ou grave ameaça. Cometido sem violência ou grave ameaça. Beleza? Não sendo o caso de arquivamento, investigado, confessar, infração penal cometida sem violência ou grave ameaça. Tranquilo? Tem que ser infrações penais cometidas sem violência ou grave ameaça. Por exemplo, roubo não cabe, homicídio, esses crimes mais graves não cabem porque geralmente esses crimes mais graves são com violência ou grave ameaça. Ó, aqui ó, colocar até vermelho para você, pena inferior, né? Pena inferior mínima, tá gente? Ó, é mínima. Coloca em vermelho, mínima. Não é a máxima não, é a mínima, 4 anos, tá? Então, se for uma pena mínima inferior a 4 anos, você aplica, ó, crime, então tem que ser crimes. Infração penal sem violência ou grave ameaça e a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Então não é qualquer crime. Ah, o acordo de não persecução vai no seu... Não, gente, alguns crimes apenas. Aí se resolve, por exemplo, um furto, né? O furto, por exemplo, um furto qualificado. Então, nesse caso, o furto pode-se fazer um acordo. Beleza? Do que um acordo entre o Ministério Público e, nesse caso, o investigado. Vamos lá, vamos continuar. Né? Aí o Ministério poderá propor, né? O Ministério Público pode propor. Ele que oferece, né? Quem é o MP poderá propor, né? O acordo, o ANPP, chama de ANPP. Então o Ministério Público vai propor esse acordo, né? E esse acordo ele tem que ser o quê? Ele tem que ser suficiente, esse acordo ele tem que ser suficiente para o quê? Para a prevenção do crime, né? Aí é o seguinte, ó, vamos trazer aqui, ele vai trazer várias, né, gente? Ele traz vários parágrafos, o NPP. Só que aí eu vou trazer os principais, eu não vou ficar aqui falando todos os artigos, depois vocês vão ler lá, complementar o de vocês. Nossa aula ela vai dar um intervalo daqui a pouco, vai dar 1h30 de aula, a gente depois vai vir com questões. Foi engraçado. O que vai acontecer? Algumas condições. Aí o investigado ele vai ter que cumprir algumas condições. Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa, né? Ele vai ter que reparar o dano ou restituir a coisa, né? Por exemplo, for um crime, ó. Se for um crime aqui, ó, for um crime de furto, por exemplo, ele vai ter que reparar o dano, né? Se ele não tiver mais a coisa, ou restituir a coisa se ele tiver, beleza? Ele vai ter que fazer isso, né? Aí vai falar, ó, renunciar de forma voluntária a bem direito indicado pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime. Então ele vai ter que renunciar, prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente, né? Então ele vai ter que prestar uma pena restritiva de direito, né? A prestação de serviço à comunidade, ou pode pagar a prestação pecuniária, né? Nesse caso, a ser indicada,
cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional compatível com a infração. Então, o Ministério Público ele pode indicar outras, né, condições, beleza? Vamos lá. Aí fala, para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas geralmente de definição aplicável ao caso concreto, né? Aí fala, o disposto não se aplica, né? Quais as situações que não se aplica, por exemplo, se for cabível transação penal, se aplica a transação penal e não, nesse caso, o NPP. Se ele for residente, tá? Se ele também for residente, não se aplica. Se ele tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos e etc, tá? Aí eu vou indicar para você, gente, isso aí é bem leitura, tá? Isso aqui você tem que saber, o principal aqui no NPP, que geralmente cai em prova, é isso aqui, ó. Quando é cabível, não sendo caso de arquivamento, quando o investigado confessar nas infrações penais cometidas sem violência ou grave ameaça, pena inferior ou mínima a 4 anos, o MP pode propor, né, a NPP, tranquilo, a NPP, nesse caso, e o cara tem algumas condições. Reparar o dano, restituição da coisa, né? Pode prestar serviço à comunidade, alguma prestação comunitária, o MP pode propor outras, sem ser aquelas, né? Não vai ser cabível, nesse caso, se a pessoa for residente, né? Não vai ser cabível também, nesse caso, se a pessoa já foi beneficiada nos últimos 5 anos e etc. Tá? Então, ó, vai dar o horário 4h25.